Bora falar de futebol? Bora falar de Palmeiras e Juventude, pré-jogo, hoje num tom de voz mais baixinho, né? Tô com a voz delicada, então prefiro não arriscar, não aumentar muito o tom. Então a gente vai nessa pegada aqui para falar desse Palmeiras e Juventude que vem pela frente. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e também produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Inscreva-se no canal, dá aquela moral no like também e faça um comentário ao final do vídeo que é muito importante. Show? Vamos lá. Sobre Palmeiras e Juventude, né? É um duelo de opostos, sem dúvida. A Juventude é uma equipe que luta contra o rebaixamento, o Palmeiras é uma equipe que luta pelo título. Isso ninguém duvida. Mas há nesse momento uma similaridade. As duas equipes vivem momentos de alta de confiança. O Palmeiras, por exemplo, vive o melhor momento da temporada até aqui, com 4 vitórias conquistadas e o ataque funcionando, que era bastante questionado. Muita gente falava, pô, o ataque não está funcionando, não está rendendo. Pois bem, o ataque do Palmeiras voltou a render, voltou a funcionar. Para se ter uma ideia, fazendo as contas básicas, foram 74 finalizações ao todo nos últimos 3 jogos. É um número muito bom. E claro, esse é só um número frio, porque contra o Criciúma o Palmeiras finalizou mais de 20 vezes e o Criciúma foi mais perigoso, porque as finalizações não foram grandes chances. Agora, quando você olha para os 3 últimos confrontos do Palmeiras, você vai ver um time finalizando e criando grandes oportunidades, jogando muito bem. Poderia ter goleado o Red Bull Bragantino, mas só fez 2 gols. Poderia ter goleado o Vasco, mas só fez 2 gols. Fato é que o 4-0 contra o Atlético Mineiro foi um resultado que foi muito mais a cara do volume de finalizações perigosas que o Palmeiras criou do que propriamente os outros 2 confrontos, que se fossem também com placar de 4 gols para o Palmeiras, teriam sido confrontos muito normais em relação à comparação de chances criadas e gols marcados. Faltou eficácia ao Palmeiras contra a equipe do Red Bull e contra a equipe do Vasco para colocar mais bolas na rede. Então, é certamente o momento mais interessante do Palmeiras ofensivamente nessa temporada, curiosamente com o Veiga subindo muito de produção, no momento em que o Rony entra, e aí, claro que a gente tem que pontuar um detalhe, né? Quem quiser pegar um mapa de calor, por exemplo, vai perceber. Quando o Rony joga, e é uma questão de ocupação de espaço, não é uma questão de qualidade técnica, o Rony tem uma característica de empurrar a linha adversária para trás. Ele busca o tempo todo o limite da linha de impedimento. Quando o Endrick joga, o Endrick costuma jogar buscando mais a bola, buscando mais o jogo, e com isso ele se aproxima mais dos espaços onde os volantes e os meias costumam atuar. E aí, dependendo dessa ocupação de espaço, o meia precisa sair para um outro lado, se deslocar, e nem sempre vai estar na posição onde ele mais rende, o que pode despotencializar, por exemplo, o Rafael Veiga, quando tem um cara que puxa mais esse jogo para trás, e o que potencializa o Rafael Veiga em muitas ocasiões é o cara que puxa esse jogo para frente, que estica a linha, aprofunda, melhor dizendo, porque esticar é na largura, aprofunda essa linha, joga essa linha mais para trás, joga essa linha na direção do goleiro, e aí os zagueiros e os laterais que vão para trás com essa linha deixam um espaço maior à frente deles para a linha de volantes, por exemplo, e a partir daí o meia consegue aparecer mais. O Veiga tem crescido dessa forma. O Estevão tem crescido demais, jogo a jogo também. É o melhor momento do Estevão, embora o momento dele tenha acabado de começar, mas é incrível como o Estevão está entregando muito. É incrível como Perdão, gente. É incrível como o Estevão está com uma qualidade muito acima da média, mesmo ainda aos 17 anos, mostrando um drible muito inteligente, não mais aquele drible por driblar, que às vezes acontece quando o jogador quer impressionar. Passes muito mais certeiros, cruzamentos muito mais certeiros, finalizações muito mais certeiras, timing de soltar a bola, timing de cruzar, timing de finalizar, enfim. É um garoto que realmente é muito diferente, muito acima da média, mostrou isso de novo contra o Red Bull Bragantino e claro que potencializa também os seus companheiros dessa forma. Por isso o Palmeiras tem finalizado tanto e tão bem nos últimos 3 jogos, com 74 finalizações e 8 gols marcados. Agora, vale destacar que o Juventude, em relação ao momento positivo que vem vivendo, né, ele perdeu somente um dos últimos 6 jogos. Ele perdeu para o Red Bull fora de casa. Venceu Vasco e Atlético Goianiense e empatou com Vitória, Fluminense e Atlético Paranaense. São empates
que naturalmente o Juventude pode celebrar contra Fluminense e Atlético? Creio que sim. Contra o Vitória, nem tanto, porque é um adversário direto. Agora, quando a equipe do Juventude enfrenta de fato um adversário como o Palmeiras, um adversário vivendo um bom momento, um adversário encaixado, isso acontece há muito tempo. Isso acontece lá na terceira e na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, quando ele pega Atlético Paranaense e Botafogo. Contra o Botafogo, goleada por 5-1. E contra o Atlético Paranaense, empate por 1-1, mas jogando em casa, onde o Juventude de fato é mais forte. Porque quando você pega os números do Juventude fora de casa, aí você vê como o Palmeiras é muito favorito para esse jogo, além de tudo que eu citei. Só venceu o Santa Cruz e o Guarani de Bagé, ambos pelo Campeonato Gaúcho, fora de casa. São 14 jogos na temporada e só 2 vitórias ao todo. Foram outros 6 empates e 6 derrotas. Então, fatalmente, o Juventude sairá feliz do Allianz Parque se apenas empatar o jogo. Já o Palmeiras, longe disso, luta pelo título e precisa buscar mais vitórias em casa ainda, já que o aproveitamento como visitante é fantástico. Vale pontuar que o Palmeiras não tem baixas para esse jogo, além das já conhecidas. O Juventude tem uma baixa que é pesada, já confirmada. Lucas Barbosa, que é o artilheiro do time na temporada, é desfalque por suspensão. É um Juventude que cruza muitas bolas na área quando pode, nos últimos jogos tem sido assim, tem trabalhado bastante a bola parada com o Roger Machado para tentar aproveitá-la e tem sido perigoso dessa forma. Não necessariamente efetivo, mas perigoso. Tem criado mais dessa forma. Em termos de criatividade de tabela, transição, não tem sido muito forte do Juventude não. Então, Palmeiras vai encarar um ataque que não é dos mais fortes, sem o seu principal nome mais efetivo, podemos dizer assim. O Marcelinho, inclusive, pode ficar fora por conta de uma lesão muscular, mas é um jogador que nem gols marcou nessa temporada. O fato é que é um jogador que também ajuda ofensivamente. Então, são 2 desfalques ofensivos para um ataque que já não é dos mais produtivos, né? Ao mesmo tempo, vale destacar que defensivamente o Juventude conseguiu se encaixar bem nos últimos 2 jogos. Isso também foi motivo, inclusive, de elogio do Roger, né? Porque baixou muito a margem de erro, e é uma curiosidade que eu vou ter nesse jogo, né? O time sofreu só 6 finalizações contra o Red Bull Bragantino e outras 6 contra o Vasco. Então, vem baixando muito, porque quando você olha os outros 2 jogos, foram 18 finalizações sofridas contra o Fluminense e 22 contra o Atlético Goianiense. Então isso me leva a uma curiosidade muito grande. Se o Juventude vai suportar esse momento ofensivo fantástico do Palmeiras, com um time embalado, com os jogadores mais importantes em ótima fase, e dentro do Allianz Parque, onde o Palmeiras é muito forte. Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras novamente vai ter muito volume de jogo, tendência de vitória, e se empatar ou perder, é um grande resultado para o Juventude, um péssimo resultado para o Palmeiras, até pelo que eu disse. O Palmeiras luta pelo título e joga em casa. O Juventude, um empatezinho fora, é para se comemorar muito, porque está enfrentando um adversário que não é do seu campeonato, digamos assim, não lutará contra o rebaixamento, e ainda jogando longe do Alfredo Jaconi, onde o Juventude já está abrindo mão de jogar algumas vezes. Isso é muito perigoso para quem luta contra o rebaixamento. Está vendendo mando por aí, isso é bem perigoso. Tá? Então, em resumo, é um Palmeiras favorito, é um Palmeiras em melhor momento ofensivo, é um Palmeiras no melhor momento da temporada, contra o Juventude, que nos últimos 2 jogos mostrou um ajuste defensivo melhor e tem pouco poderio ofensivo, mas ao mesmo tempo que tem pouco poderio ofensivo, mas não, né? E ainda por cima, por ter pouco poderio ofensivo, vem desfalcado por conta do Lucas estar fora, que é uma peça que diminui ainda mais o poderio ofensivo. Imagino que seja um jogo muito de ataque contra a defesa, em que o Juventude vai tentar colocar transição para jogo. Não sei se vai conseguir. De fato, o Red Bull Bragantino, nas vezes em que teve uma transição bem feita, assustou o Palmeiras. Bom destacar, assustou. Mas será que vai ser suficiente? O Red Bull Bragantino tem mais qualidade técnica e peças mais interessantes para isso do que o Juventude. O Palmeiras é favoritíssimo para o jogo, mas futebol tem dessas, né? É um vacilo, é falta de eficácia, é uma bola parada e pode acabar tropeçando. Mas time, momento, questão ofensiva, desfalque do Juventude, tudo colabora para que o Palmeiras conquiste 3 pontos no Allianz Parque dentro de casa. Claro que eu quero seu comentário aqui embaixo. Peço desculpas pela voz ainda delicada, mas eu agradeço demais se você veio até aqui no vídeo. Espero que você esteja gostando das análises que eu publico aqui. Fique super à vontade para ativar o sininho também, receber todas e me seguir nas outras redes sociais também que estão aqui embaixo. Maravilha? Curte, comenta, se inscreve, ativa o sininho e bora falar de futebol.